Ele enviará seus mensageiros celestiais acompanhados de um poderoso som de trombeta, e eles reunirão seus escolhidos dos 4 pontos cardeais, abrangendo de uma extremidade do reino celestial à outra. Isso está registrado no versículo 31 do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. O estado do mundo está claramente deteriorando em nosso meio, e há indicadores preditivos surgindo por toda parte para aqueles suficientemente observadores. Nos encontramos na era conclusiva em que a lua adquire uma tonalidade carmesim, a terra treme e soldados perecem em conflitos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já iniciaram sua jornada de morte e destruição, e os sons semelhantes a trombetas ecoaram por todo o mundo. Esses sons se assemelham a um conjunto de trombetas sinistras, emitindo um gemido assustador e disparando uma mensagem enigmática. No entanto, nunca foi observada nenhuma fonte discernível para esses sons peculiares. Esse fenômeno levou muitos a especular que poderia ser um prelúdio para o retorno de Cristo. Mas essa conjectura tem algum fundamento? A Bíblia fornece uma resposta por meio de uma sequência de profecias. Acompanhe-nos no episódio de hoje no Aleatoriedade Online, enquanto exploramos o enigma desses sons estranhos e investigamos a ideia do segundo advento. Temos ciência da certeza do retorno de Cristo, porque isso nos foi revelado nas Escrituras. Na Bíblia, Jesus teve sua primeira vinda quando veio à Terra como um bebê. Viveu uma vida sem pecado, ministrou àqueles ao seu redor e morreu para expiar os pecados, proporcionando-nos a oportunidade de redenção. Ao concluir seu ministério terreno, ele teve que se separar de seus discípulos e ascender ao céu. Lucas 24:51. Seus discípulos testemunharam essa ascensão, à medida que ele era elevado e uma nuvem o recebia fora de sua vista. Atos 1:9. Enquanto os discípulos de Jesus olhavam firmemente para o céu durante sua ascensão, 2 homens em vestes brancas ficaram ao lado deles, perguntando por que estavam parados e olhando para o céu. Eles tranquilizaram os homens da Galileia de que o mesmo Jesus que ascendeu deles para o céu retornaria de maneira semelhante. Atos 1:10 e 11. Jesus próprio proclamou que voltaria, aconselhando seus seguidores: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. João 14:1 e 2. Eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14:1 ao 3. Da mesma forma, assim como os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, deveriam ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Atos 1:8. Somos chamados não apenas para antecipar o seu retorno, mas também para apressar a vinda do dia de Deus ao compartilhar esta mensagem maravilhosa. 2 Pedro 3:12. A promessa de seu retorno é certa e registrada. Ele voltará. No entanto, a questão permanece: quando ocorrerá o segundo advento? No capítulo 21 de Lucas, Jesus destaca os sinais a serem observados, advertindo contra enganadores e falsas alegações sobre o fim dos tempos. Muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou. Ele não o segue. Há muitos falsos profetas circulando atualmente. Nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos, resultando em guerras e boatos de guerra. Mateus capítulo 24, versículo 6. Parece que Rússia, Irã e China estão bastante ativos nos dias de hoje. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em diversos lugares, além de eventos temíveis e grandes sinais vindos do céu. A intensificação é evidente. Recentemente, um terremoto significativo atingiu a Turquia e balões foram abatidos do céu, para citar apenas 2 exemplos. Meus amigos, sinais e indícios desses últimos dias estão por toda parte, mas somos assegurados em Lucas capítulo 21, versículo 28, que quando essas coisas começarem a acontecer, devemos olhar para cima e erguer nossas cabeças, pois nossa redenção está próxima. A redenção atrai um olhar,
Mas quanto ao dia exato e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. O que a Bíblia nos diz é que devemos estar sempre prontos, e estar pronto significa preparar nossos corações ao aceitar Jesus como nosso Salvador e buscar um relacionamento crescente com Ele por meio da oração e estudo da Bíblia. Vigiem, portanto, pois vocês não sabem quando o dono da casa virá, de tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Marcos capítulo 13, versículo 35. Mas uma coisa é certa: o dia em que Jesus retornar será único na história do mundo. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá em dois de leste a oeste, formando um grande vale, com metade da montanha movendo-se para o norte e a outra metade para o sul. Naquele dia, movendo-se para o sul, não haverá nem luz do sol, nem fria escuridão gelada, um dia conhecido apenas pelo Senhor, sem distinção entre dia e noite. Quando chegar a noite, haverá luz. Zacarias capítulo 14, versículos 2 a 7. Os inimigos de Deus serão derrotados, e o anticristo e o falso profeta serão lançados em um lago de fogo ardente. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Jesus estabelecerá seu reino, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Ao estabelecer seu reino na terra, Jesus instituirá um julgamento para aqueles que ainda estão vivos após a tribulação e que estão na terra no momento de sua segunda vinda. Isso é conhecido como o julgamento das ovelhas e dos cabritos, ou o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Aqueles que sobreviverem a esse julgamento permanecerão na terra e desfrutarão de um período de paz e prosperidade com Cristo por 1000 anos, conhecido como o milênio. Ver Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Aqueles que foram considerados culpados neste julgamento são amaldiçoados e destinados ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Satanás é amarrado e proibido de agir durante o milênio. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Durante esse tempo, haverá também uma ressurreição de todos os crentes em Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Esses crentes ressuscitados se juntarão aos crentes que estão vivos no momento da vinda de Cristo e àqueles que Cristo traz consigo do céu. E todos viverão com Jesus durante o seu reinado terreno de 1000 anos. No final do milênio, Satanás será libertado e ocorrerá uma batalha final que será rapidamente vencida por Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Satanás será então permanentemente condenado ao lago de fogo. Neste ponto, ocorrerá a segunda ressurreição e outro julgamento. Os incrédulos serão ressuscitados e julgados no que é conhecido como o Grande Trono Branco, com base em suas obras. Eles serão destinados ao Lago de Fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Assim, o retorno de Jesus dará início a duas eternidades distintas, uma com Deus e outra sem Ele. A verdade está expressa em 2 versículos do livro de Malaquias. Certamente, o dia está chegando, queimará como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia vindouro os incendiará, não deixando raiz nem ramo para eles. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em seus raios, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Em resumo, Jesus está voltando, e Ele está vindo em breve, sem aviso. Em um momento, num piscar de olhos, bilhões de pessoas desaparecerão, e o caos reinará supremo. Oro para que você esteja pronto e preparado. Se você conhece Jesus como Senhor, pode se alegrar e estar em paz com a eternidade e com o lugar onde a passará.
A única pergunta agora é se haverá vestígios de sua verdade, sua graça e sua glória deixados para que outros encontrem respostas e encontrem algum conforto. Se você não conhece Jesus como Salvador ou não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia da salvação. Não espere mais um minuto. Nenhum de nós tem a garantia do amanhã. O tempo é curto, meus amigos, e viveremos para sempre em algum lugar. Convide-o para o seu coração hoje. Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10. Diz que a palavra está próxima de você, em sua boca e em seu coração. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 13 está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é esse todo aquele amado, e Jesus o ama. É tão simples quanto isso. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus é a chave, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14,6. Mantenha a fé e adore em algum lugar hoje. Obrigado por assistir. Siga, curta e compartilhe. Aleatoriedade online.